Eu saúdo todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos. Nós estamos aqui no Manaim de Domingos Martins e este é o programa Cristianismo e Evangelho. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui à mesa com vários pastores e dentro desse tema, que é as chaves do reino, nós vamos ler aqui o texto que está em Mateus capítulo 16, verso 13 a 19. É um texto muito importante para nós, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa experiência foi uma experiência notável, né? Vivida por Pedro e também pelos discípulos. Nós observamos que não foi uma cura, nem um milagre, nada realizado pelo Senhor Jesus, mas uma revelação que veio do Pai a Pedro para que ele conhecesse o caráter profético do Senhor Jesus. E é dentro desse tema que nós vamos começar a trabalhar aqui, fazendo um contraponto, que é o objetivo do programa, entre evangelho e cristianismo. Então, o primeiro ponto aqui é a pergunta, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Que foi quando inicia aquele diálogo com o Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos, irmãos. Nós precisamos entender o que é que Jesus quis dizer com essa pergunta. Porque quando ele faz essa pergunta, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele queria entender como é que nós estamos enxergando Jesus. E aqui ele fez uma pergunta à multidão, e dentre a multidão haviam muitos religiosos de toda a natureza, e religiosos tradicionais, pessoas de muito conhecimento histórico da palavra. Tanto é que quando Jesus fez a pergunta, uns disseram: És Jeremias, João Batista, né? Um dos profetas. Então eles deram várias explicações, mas todas dentro de um contexto histórico. E Jesus não se agradou de nenhuma das respostas, porque todas elas não estavam corretas. Então ele se volta para os discípulos. E vós? Há uma diferença aqui entre a multidão e os discípulos, porque os discípulos já tinham até estavam já num estágio andando com Jesus mais próximo, entendendo como ele pensa, como Deus enxerga, como o projeto de Deus se apresenta ao homem. Então eles já tinham um pouco mais de sensibilidade sobre isto. E quando ele faz essa pergunta aos discípulos, Pedro dá uma resposta completamente diferente, né? Então, quando Pedro dá uma resposta diferente, que nós vamos ver aqui mais à frente aqui com os companheiros, vão detalhar sobre isso. Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele não traz um Jesus histórico, mas ele traz uma revelação. Ele apresenta um Jesus profético. Então ele entra no tempo de Deus e ele apresenta Jesus como ele quer ser visto. Que aqui tem uma diferença. Como eu vejo, como ele quer ser visto. E como ele precisa ser visto, porque ele é o Filho de Deus. Nós vamos ver aqui, né, a nossa mesa tem vários pastores, cada um vai fazer um comentário enriquecedor, mas o certo aqui é nós entendermos que Jesus não é um projeto histórico, mas é um projeto profético. Amém. O primeiro ponto aqui falado pelo pastor Kleber é que
Aí já vem o primeiro contraponto, ou seja, o cristianismo conhece um Jesus histórico. É um Jesus que ficou no passado, um Jesus que era, mas ele é, o que era e o que há de vir. Porque ele anda dentro de um tempo diferente do nosso tempo, que é o Cronos. E aí nós voltamos à pergunta, né? Ele se voltou para os discípulos e perguntou, bom, e vós então? Quem dizeis ser o Filho do Homem? E a pergunta está posta aqui também à mesa. Pai do Senhor, os irmãos, os companheiros aqui da mesa, quando o Senhor Jesus se dirige aos discípulos, perguntando, e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Pedro, ele toma a palavra e ele responde, tu és o Cristo. Pedro era um homem simples, um pescador. Quer dizer, para nós, igreja, nós não precisamos ter cultura teológica, cultura fisiológica para poder responder essa palavra. O que é necessário é a revelação do Espírito Santo para mostrar em nós, na igreja, quem é Jesus. Então é isso que é preciso, ter a revelação do Espírito Santo, porque Jesus fala com ele, bem-aventurado és tu, né? Simão Barjonas, aquele que foi gerado pelo Espírito. Então o importante hoje na igreja, principalmente a igreja fiel, é conhecer o Jesus revelado, não o histórico, não a história de Jesus até a morte, mas um Jesus que passou da morte, venceu a morte, ressuscitou e se revelou primeiramente à igreja, aos discípulos que estavam reunidos, quando ele entrou e falou, paz seja convosco. Então, o Espírito Santo precisa ser revelado para levar o homem a ter esse conhecimento do que é o Evangelho eterno. André. Importante da conclusão de Pedro, primeiro foi o seguinte, foi pedida a opinião do que se conhecia a respeito de Jesus, daquilo que é o conhecimento do homem. Então o que disseram? Tu és, para a noção deles, Jesus era Elias. Elias foi um profeta extraordinário, dos maiores profetas de Israel, fez os maiores feitos. Então nenhuma das conclusões a respeito de Jesus eram depreciativas, todas eram excelentes. Elias foi aquele que orou e desceu fogo do céu. Quando você põe o contraponto de evangelho para cristianismo, você vê daquilo que é voltado para as coisas terrenas, daquilo que é voltado para a eternidade. Desde o início nós vimos, o evangelho é anunciado da eternidade para cá, falando de coisas eternas, daquilo que é da eternidade, levando o homem para o céu, para Deus, não lutando pelo reino terreno. O cristianismo hoje, que se definiu como uma denominação religiosa, ele luta pelo reino desse mundo. Jesus não. O evangelho anunciado foi para a eternidade. Elias fez descer o fogo do céu? Fez. E Jesus batiza com o Espírito Santo. Fogo do céu. O fogo, se vê lá em Pentecostes, foi exatamente aquilo. Só que nós pensamos Elias e o resultado daquilo que foi a respeito do Senhor Jesus. Quando Elias desce fogo do céu, a conclusão é só o Senhor é Deus. Quando o fogo desce em Pentecostes, qual que é a conclusão? Jesus está vivo. Ou seja, aquilo que é eterno. Quando você fala de Jeremias é aquele que chorou sobre Jerusalém, viu a destruição de Jerusalém, viu o templo destruído. E Jesus, o templo foi destruído, no terceiro dia foi reedificado. Como você entende isso? Dentro daquilo que é profético. Por isso, João Batista é aquele que foi o último profeta do Velho Testamento, aquele que veio anunciando Jesus, foi aquele arauto do rei. Agora, quando João ele morre, é decapitado, mas Jesus é o quê? Jesus é o cabeça da igreja, aquele que é vivo e vive para todo sempre. Aí vem a diferença, quando se fala daquilo que é do cristianismo e daquilo que é o evangelho. Por isso que quando Pedro dá a resposta, Jesus diz, Pedro, você é um homem feliz,
Olha só, Pedro, que alegria, que coisa boa que você descobriu. Por isso que evangelho é boas novas, boas notícias. Você descobriu aquilo que só da eternidade pode ter vindo. Você não aprendeu isso da filosofia, você não aprendeu isso dos seus estudos, não aprendeu isso da tradição, mas isso foi revelado pelo Pai, veio da eternidade. Um homem inteligente nenhum poderia chegar a essa conclusão, senão se o Espírito Santo, se o Pai revelasse. E a você foi revelado. Se a você foi revelado, você é um homem feliz. E o que se trata aqui, Pedro, é assunto da eternidade. Você alcançou isso. Nesse momento, você alcançou esse projeto eterno de Deus. Então, o que se fala de cristianismo, o que se fala de evangelho, é justamente essa distinção daquilo que você vai falar mal do cristianismo. Você não tem nada de mal de falar do cristianismo, são só coisas boas, quando falou de Elias, Jeremias, os profetas, aquelas coisas todas, mas quando se entra no profético, aí que define tudo daquilo que é o evangelho eterno, vindo para nos trazer boas novas, boas notícias de salvação. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar. É o próprio Senhor Jesus, ele vai fazer essa diferenciação, porque quando ele fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Ele falou assim, olha, você me conhece, não é pela carne nem pelo sangue, não é porque as pessoas te ensinaram, porque você fez um curso de teologia, você tirou um diploma, você aprendeu filosofia, ou porque alguém falou para você, mas você alcançou isso pela revelação, como diz o pastor Alexandre aqui. Então, quando o Senhor, ele coloca aqui, dá ênfase, não tu revelou a carne e o sangue. Ele já estava falando que haveria um cristianismo, que a pessoa iria entender ele pela carne e o sangue, ou seja, pelas razões humanas, pelos recursos do homem, exatamente. Mas ele alcançou isso pelo recurso da eternidade. Essa afirmação, o Senhor Jesus referenciou a essa afirmação de uma forma muito especial, né? Quando Pedro anuncia, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então o Senhor Jesus faz duas colocações importantes. Já foi mencionado aqui. A primeira foi a bem-aventurança e a segunda foi, conforme foi dito, olha, isso aí não veio nem da carne, nem do sangue. Carlos. Paz do Senhor a todos. A pergunta dirigida por Jesus foi aos discípulos, aos seus discípulos. Israel já tinha rejeitado a Jesus como o Messias. O Messias é uma palavra hebraica que representa o Salvador, aquele que viria para trazer a salvação. No grego, esta mesma palavra é Cristo. Então, quando Jesus perguntou, os discípulos responderam. Já foi dito aqui pelo pastor Alexandre, discorrido sobre os personagens citados pelos discípulos. Importante que todos os personagens bíblicos, todos eles dentro da Bíblia, mas não alcançaram aquilo que é a revelação. Então, depois que Jesus fez a pergunta, os discípulos disseram quem os outros diziam quem ele era. Ele perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Então Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Messias que nós esperamos, o Filho do Deus vivo. Jesus disse que aquilo também aqui, pastor Monferrari acabou de dizer, não veio do conhecimento, não veio dos estudos, não veio da conclusão lógica. Isto foi uma revelação. Veio do Pai que está nos céus. Não foi a carne nem o sangue. Não foi a mente de Pedro. Veio a revelação da eternidade. Por isso, a obra de Deus, ela se apoia na revelação. Se o Senhor Deus, através do seu Filho, não revelar, nós jamais entenderemos o projeto eterno. Então, o sistema religioso da época, que é comparado ao cristianismo, porque é o mesmo sistema religioso, se apoiava no conhecimento. Os judeus se apoiavam nas escrituras para conhecer o Messias e não conheceram.
Mas o evangelho eterno, ele procede do Pai da eternidade. É ele que tem a capacidade de nos fazer compreender pela revelação quem é a pessoa do Senhor Jesus, seu Filho. Os companheiros me permitem, ter alegria é viver o evangelho, é sair do cristianismo e é tomar conhecimento de um Jesus revelado. E servir ao Senhor com alegria é servir com gratidão. E o homem, ele só serve com gratidão, ele só busca a Deus, ele só se dedica a Deus em gratidão quando ele conhece a revelação do Espírito Santo em Jesus através do projeto. Irmãos, a paz do Senhor. Algumas considerações rapidamente aqui. A primeira consideração é que o texto em Mateus 16 até 19 diz que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Então, o que Pedro tinha dito antes é que Cristo, o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Então, sobre o que Pedro, essa palavra, tu és Pedro, Pedro é do original grego Petros, que é pedaço de pedra, não é a rocha, né? Sobre essa pedra, sobre a palavra que você falou, que é Petra em original, que é a pedra, né? Essa pedra, sobre essa base que ele falou que é Jesus, ele edificaria a igreja. Então, isso aqui é muito claro, o texto bíblico, embora muitos querem trazer. Você vai ver nesse texto, quando nós falamos da patrística, que já falavam coisas contraditórias um com o outro, uns não concordavam com o jeito. Você vê que Tertuliano, ele era contra o pensamento de Eusébio e Cirilo de Jerusalém, que havia Jesus como a pedra ali. Então, Tertuliano, Jerônimo, já era contra essa ideia. Então, é a confusão entre essa patrística que nunca foi a continuação dos apóstolos, né? E tem que lembrar também uma coisa seguinte, que Jesus é a pedra rejeitada. Aqui você vai ver em Atos 4:11, Marcos 12:10 e 11, que Jesus é a pedra rejeitada. E por isso Jesus é a rocha que é feita menção aqui. E Efésios 2:20 também fala, Jesus é a pedra principal, né? A pedra de esquina. Então essa rocha é sempre falada de Jesus. Outra menção importante para encerrar aqui, lembrando que Pedro, eu considero o Pedro o primeiro Papa, né? Pedro não foi Papa coisa nenhuma, pelo seguinte fato. Primeiro, Pedro era pobre. Aqui em Atos 3:6 mostra que ele era pobre, né, financeiramente. Segundo, Pedro era casado, né? Mateus 8:14-15 fala que ele era casado. Você vai ver também, não aceitou ser adorado por Cornélio, aqui em Atos 10:25-26, não aceitou ser adorado. Você vê também que Pedro era repreensível, Gálatas 2:14, e Gálatas 2:11-14 mostra que Pedro foi repreendido, né? Aceitava ser repreendido. E Pedro nunca esteve em Roma. Tem nenhuma comprovação histórica que teve em Roma. Então, não tem nada a ver Pedro com seu primeiro Papa, o que mandava mais na igreja, tem nada disso, nunca teve isso. Então, tem que compreender, voltando ao aspecto, Jesus falou que tu daria a chave do reino dos céus. Você vê aqui em Atos 2:41, que Pedro, quando pregou no Pentecostes, 3.000 almas se converteram aqui. Atos 2:41. Você vai ver também em Atos 4:4, que quando a segunda pregação dele, mais 5.000 se converteram ali. Então, as chaves, essa pregação que ele ia trazer. Então, resumindo, seria isso aí, né? É só vendo aqui que quando Pedro falou o seguinte, entregou a revelação, Jesus falou, isso não foi carne nem sangue, isso foi revelação. Quando Paulo anuncia o evangelho, o meu evangelho não foi de palavra persuasiva de sabedoria humana. Ou seja, não é a carne, não é o sangue. E quando ele foi chamado, ele não consultou também nem a carne nem o sangue. Quando se fala de evangelho, se fala de quê? Se fala do Espírito Santo. A ação eterna de Deus, não daquilo porque o que é terreno fica aqui. Você define o mesmo Pedro que falou no momento que tu és o Cristo, no mesmo momento ele disse, ele já falou, Senhor, de forma alguma morrerás. O Senhor Jesus já repreendeu ele. Ou seja, no mesmo tempo que ele estava no Espírito, depois já não estava mais. E evangelho, o destaque do evangelho é justamente isso, andar em espírito. E não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, evangelho é evangelho. Cristianismo se faz naquilo que está aí. Só corroborando aqui a palavra do pastor Luiz Eugênio, o próprio Pedro,
quando eu vou escrever aqui na primeira carta, diz assim: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens. Então, o próprio Pedro fala que pedra era o Senhor Jesus, não era ele. Então, para tirar qualquer dúvida, né? Se alguém estava pensando que ele que era a pedra, ele é Petrus, né? Como diz o pastor aqui, é a pedrinha. Agora, Petra, a rocha, ele que é a rocha, ele que é a revelação, ele que é o Salvador. Também gostaria de acrescentar, apoiado aqui nas palavras do pastor Luiz Eugênio, que tal situação ocorreu em Cesareia de Filipos, ao norte de Israel. Não foi em nenhum outro lugar, nem mesmo Roma, não é? E a pedra, sob esta pedra tu és Pedro, e sob esta pedra edificareis a minha, sob essa rocha edificareis a minha igreja. Não era uma pedra física, ele estava falando de um fundamento que era o próprio Senhor Jesus, suas palavras, suas revelações. Aliás, quando o Senhor disse que até aí o nome de Pedro era Simão, filho de Jonas. Até aí. A partir deste momento, o Senhor diz: tu és Pedro, porque Pedro é uma parte da rocha. É como se fosse um paralelepípedo, não é? Uma pedra cortada da pedra maior. Então, no momento que ele teve a revelação, ele passou a ser parte do reino de Deus. Ele passou a fazer parte do fundamento dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas, que é o Senhor Jesus. Pode. Mas, para nós fecharmos aqui, ele entrega, o pastor Luiz Eugênio falou sobre: eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, o Senhor Jesus concedeu as chaves a ele por conta daquela afirmação profética que ele fez. Ou seja, toda a igreja, né, seria construída, edificada sobre aquela pedra, sobre a revelação. Por isso que as chaves que foram dadas, Pedro usou o quê? A revelação. Na primeira porta, 3 mil almas, né? Foi ali no Pentecoste. Depois, na cura do coxo, 5 mil almas. Depois, com Cornélio, a salvação para os gentios. Então, essa chave, que é a ação do Espírito Santo, essa pedra que nós estamos fundados, né? Firmados nela, é que nos dá a condição de fazer essa grande diferença. O que é o cristianismo? Foi falado aqui muito bem, né? É cultura, é razão religiosa, é filosofia, é teologia, mas não leva ao entendimento daquilo que é o projeto de Deus, que está centrado no Senhor Jesus. Nós encerramos aqui esse episódio, agradecendo aqui a presença dos nossos companheiros aqui à mesa e despedindo também de todos com a paz do Senhor Jesus.